Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Otávio Sales, eu sou supervisor pedagógico e também sou professor da rede. E eu vou tirar algumas dúvidas a respeito do PET. Como que funciona o PET, que é o Programa de Estudos Tutorados, no atual REAMP, Regime Especial de Atividades Não Presenciais. Não sei se a sigla é exatamente assim, não sei se tem um E, deixa assim. Bom, muita gente não está entendendo como isso funciona. Primeira coisa que eu quero dizer é que a lei da educação ela está sendo seguida. Então não houve alterações significativas na lei, só as alterações pontuais. Todas as alterações de lei têm que ser feitas por lei. Todas as alterações de resolução têm que ser feitas por resolução. Para entender o PET REAMP, a gente tem que entender que não vai ser descumprido os princípios gerais. E por isso que muita gente está com muita dificuldade de interpretar e quando chega as coisas, elas são do jeito que a gente está adiantando. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a hierarquia das normas que valem para nós. A Constituição ela sobrepõe sobre qualquer lei ou qualquer outra norma do país. Então, ela é a norma suprema. Abaixo da Constituição tem a lei. Eu estou resumindo, tem outros detalhes. Existe, por exemplo, decreto legislativo, resolução, que tem resolução no caso do legislativo, resolução das casas de leis, que tem o mesmo valor que lei. Só que eu não vou entrar nesse detalhe para a gente ficar bem claro. Então, a Constituição, abaixo dela tem a lei. A lei não pode alterar a Constituição nem descumprir. Se tiver conflito entre as duas, vale a Constituição. Abaixo da lei tem os decretos. Eu estou fazendo um resumo, não é bem assim, é bem mais detalhado. Tem os decretos. Os decretos expedidos pelo governador, expedidos pelo prefeito, pelo presidente. Abaixo dos decretos, no nosso caso, tem as resoluções. E abaixo das resoluções tem, no caso que a gente está usando muito, são os memorandos. É muito importante vocês entenderem o seguinte: um memorando não altera resolução, nem decreto, nem lei, nem constituição. No conflito entre o memorando e a resolução, vale o quê? Resolução. No conflito entre o memorando e o decreto, vale o quê? Decreto. No conflito, por exemplo, de resolução e lei, vale o quê? Lei. Então, quanto maior o nível hierárquico, maior vale. E a alteração de uma resolução só pode ser feita ou por outra resolução ou por uma norma maior. Então não tem como ter alteração sem seguir esse sistema. No nosso sistema, teve uma lei que alterou a LDB. Se eu não me engano, é a Lei 14.004. Deixa eu verificar aqui. Teve uma lei que alterou a LDB. E a gente só pode seguir, fazer modificações dentro dessa norma. A gente não pode alterar nada que não siga essas normas. Senão, e nem o Estado tem esse poder. É 14.040 de 2020. Lei 14.040 de 2020, que abre exceções à LDB. A LDB é uma lei, não é? Então, um exemplo de lei é LDB. Lei 9.394 de 96 é LDB. Uma lei pode fazer exceção à LDB? Sim. Criada outra lei, ela abre exceção. Nessa exceção, é mantida a carga horária. Ela é mantida dos cursos. As cargas horárias mínimas. Tem algumas exceções para o curso superior na área de saúde, não vamos entrar nesse detalhe. Tá? A porcentagem de frequência, ela é mantida. Já os dias letivos, por exemplo, são alterados. Permite alteração. Não é obrigado, mas permite alteração. Então veja, a gente não tem como fugir disso daqui. Para o nosso regime REAMP, a gente não sabe. Tem gente que fala toda hora muda alguma coisa. Não, não é verdade. Eu vejo gente falando isso, vejo diretores falando isso. Não é verdade. Vamos explicar por quê. A gente parou dia 18 de março, né? No dia 22 de abril, saiu a primeira norma nossa, que é a resolução da Secretaria de Estado da Educação 4310.
Essa resolução 4310 criou o PET. Acontece que a gente não sabia quando a gente ia voltar. Se a gente ia voltar. O que ficou... E estava indefinido como ia ser o ano. Mas isso ficou resolvido dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro foi publicada a resolução 4423. E essa resolução 4423 determinou o seguinte: vai até o fim do ano com PET. Se voltar a aula presencial, pode voltar. Mas se voltar a aula presencial, o que é que vai acontecer? Vocês vão trabalhar só o PET. E estabelece que são 8 PETs, sendo o último PET final. Olhem depois no artigo 11 e 12, que explica isso com muito detalhamento de como isso aí funciona, tá? Inclusive o PET final. Já no dia 20 de outubro, teve uma pequena alteração, que altera um único dispositivo, que é a resolução 4434. Deixa eu só colar aqui, que eu peguei o negócio, vamos ver. Eu não sei todas de cor, a gente não é obrigado a saber. 4434. Essa 4434 fez uma única modificação que diz respeito ao calendário. Ela passou o PET final para o dia 14 de dezembro, e não 22, como estava previsto, e acrescentou o PET 300 e deu uma alterada nos prazos de entrega do PET 5 e do PET 6, certo? Então, fora isso, não mudou nada. Então, não muda toda hora. Segue uma mesma lógica. Essa resolução, no artigo 11, ela fala que vale tudo que diz respeito à avaliação da resolução 2197 de 2012, que tem uma pequena alteração no artigo 78 em 2015. Em 2015 alterou só o artigo 78, tá? Só uma observação, essas 3 resoluções são vigentes e a gente precisa conhecer elas. Então, falou que vale essa resolução. O que diz essa resolução? Diz que para aprovação você tem que ter 60 pontos. De 100, você tem que ter 60%, 60 pontos, certo? E diz que o aluno tem direito a estudo independente e tem direito à progressão parcial e, logicamente, ele tem direito à reclassificação. Levando em conta o papel do conselho de classe. Então, sim, vai ter reprovação esse ano. Vai ter atribuição de nota. Isso não é a minha opinião. Isso é o que está escrito claramente no artigo 11 da resolução 4.423 do dia 30 de setembro. E como vai ser feita a avaliação? Pelo PET final avaliativo. Que no caso era o PET 8, mas aqui mudou de nome, dia 20 de outubro, e o conselho de classe. Então, sim, meus amigos, vai ter uma avaliação, isso não muda. Também fala na lei que o Estado vai fazer um ato que vai determinar como vai funcionar a progressão. Então, o que pode ter não é alteração disso. O que pode ter é uma regulamentação. E essa regulamentação tem que ser feita através do quê? Resolução. Um memorando não pode alterar a resolução. Se isso daqui mudar, só pode mudar através deste instrumento, resolução. Não há como mudar a vigência de uma resolução por memorando, tá? Uma coisa importante, eu vejo muita gente falar, espera o diretor. Não, o memorando circular é uma ordem hierárquica para ser cumprido, que tem que ser conhecido por todos e tem que ser divulgado. Não depende da vontade de ninguém. A gente agir de acordo com o memorando é um ato vinculado. Um ato de vencer vinculado. A gente tem que seguir o que está escrito lá, sem ficar... a gente pode questionar, claro, mas obedece, depois questiona. Então, eu estou explicando isso porque tem muita confusão e não entendimento. E a carga horária, como vai ser computada? Veja, para a carga horária, ela vai ser cumprida a resolução da matriz curricular. A matriz curricular, ela é vigente, ela não foi alterada. Não se altera a resolução sem ser por outra resolução. Vocês já entenderam isso? Então,
Você não pode alterar essa resolução sem ser outra resolução. Ela mantém a matriz curricular. Na matriz curricular tem que ter exatamente o número de aulas, certo? Então, como que vai ser composto isso? Do PET 1 ao PET 7, eu tenho cada PET 100 aulas. Isso não é 100 horas, é 100 aulas. Não é 100 horas, preste atenção. E eu tô falando aqui do regular, tá? Isso aqui é no regular, no tempo integral muda, no noturno muda, no EJA muda, tá? Então vamos falar de regular. Se eu não me engano, são 83 horas e 20 minutos cada PET. O PET 300 tem 120 aulas. Um ano letivo de um curso regular tem 1000 aulas. Se você somar 100 aulas vezes 7 com 120, você vai ter 700, 820 aulas. Ficam faltando 180? 180 aulas. Como essas 180 aulas vão ser computadas? Primeiro, nas aulas presenciais. Eu tô vendo pessoas mandar aí que porcentagem, frequência relacionada a quantos PET o aluno fez. Não é assim que funciona. Você tem que computar aulas. Aprovação precisa de 750 aulas. Ah, e se não for aprovado? Reclassificação. Olha lá na 2197 como que funciona. Então, as aulas presenciais. Se você não teve greve, foram 24 dias de aula. Se não teve feriados municipais, 120 aulas. Eu não sei se a minha conta aqui está exata, mas isso, todo o resto da carga horária vai ser computado no PET final. Então, estou dando um exemplo. 820 com aqui dá 940. Então, PET final de 60 aulas. Se você teve greve, a greve vai ser reposta na carga horária do PET final. Isso não pode mudar, porque isso é baseado na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a nossa Lei Maior da Educação, LDB, e não teve alterações permitidas a respeito disso na lei que rege a educação em tempos de pandemia. Então isso não vai mudar. Não adianta interpretações erradas que as pessoas fazem. A gente tem que interpretar com base em lei, não em achismo. Eu fiz para vocês alguns resuminhos. Deixa eu começar pelo resumo, que todos é meu, se está circulando por aí, eu que fiz. Então vamos lá. A legislação mínima dos educadores. Quero observar que aqui não engloba assuntos de direção, tá? Não engloba, por exemplo, assunto de aposentadoria, licença-prêmio, férias-prêmio, é isso que chama. Eu nem entendo direito disso. Não engloba também, por exemplo, caixa escolar, essas coisas não tem nada a ver aqui. Também não estou tratando situações específicas, inclusive o EJA, que é muito comum. Nem coisas como escola indígena, unidade prisional, educação especial, eu estou falando de coisas básicas, tá? Então, o funcionamento da educação básica de Minas Gerais está vigente no REAMP, que é essa resolução, 2197. Então, 2197, ela vale, ela não foi revogada, ela não foi alterada. Só tem uma alteração aqui, que é só no artigo 78, que é da resolução 2807. Depois eu vou falar para vocês, eu tenho uma pastinha com todas as leis bonitinhas. É só você dar um Google, você acha quase tudo, tá? Mas eu mando para vocês se vocês quiserem. Assine esse canal que eu vou pôr depois um link aqui. Tá? Então, ela vai. As matrizes curriculares seguem a 4.234 que eu já falei. O calendário escolar atualizado é pela 4422. Tá, então você tem que seguir a 4422. Eu acho que a data aqui tá errada, não é de 20 de outubro, não. Tá? Já o funcionamento do REAMP, do PET ensino híbrido, é aquelas 3 resoluções que eu falei. 4434, que faz uma pequena alteração. 4423, que é a que está explicando, inclusive, do PET avaliativo final. E a 4310, que é a resolução inicial, que fala, inclusive, daqueles anexos. Sabe? Anexo 1, anexo 5, anexo 4. A gente tem que preencher. Outras coisas importantes é você ler o memorando 23 e o memorando 14, que fala sobre contabilização de PET em branco. Não é exatamente o que estão falando. Um aluno, quando ele vai na sala, ele não faz nada porque ele não consegue, ele conta a presença dele. Obviamente conta a presença.
Porém, isso pode ser considerado dele entregar o PET em branco no conselho de classe. Não pode afetar a nota e o aluno pode ser reprovado em nota por estar fazendo o PET em branco, desde que ele não tire 60% da nota no PET avaliativo final. Se ele não tirar PET avaliativo, não tirar 60% no PET avaliativo final e não tiver entregue em branco, você pode reprovar ele pelo conselho de classe. Isso baseado no artigo 12 da resolução 4.423 de 2020. Então dá para reprovar quem estiver entregando PET em branco. Além disso, você precisa fazer uma busca ativa dos alunos relacionados ao PET em branco. O PET 14 é muito obscuro, e foi esse que, inclusive, o Plantão Inspeção Escolar divulgou de forma até prestando desserviço para nós educadores. E esse daqui é a explicação do memorando 14 após polêmica. Tá? Sobre a carga horária do PET, vale esse memorando circular. E quero contar para vocês que você não acha nem na internet, no Google, nem no site da Secretaria de Educação esse memorando. Todos os links desse memorando vão para páginas de Facebook. Então, infelizmente, a Secretaria não colocou esse memorando, mas vou disponibilizar para vocês também. Sobre o PET final avaliativo, tem o memorando circular 22. Tem gente que não entende quando fala que o PET não é determinante para a progressão do aluno. Tem gente que fala, não vai reprovar. Não é isso. Quando está falando que o PET final não é determinante, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o PET não é o único modo. Tem que ser feito o conselho de classe. Tá? No memorando 34 de 18 de abril, detalhe como funciona o REAMP. Essa é aquela lei que eu citei várias vezes, que altera a LDB. É importante ler tudo aqui. Coloquei também outras normas, vai estar tudo nessa pastinha aqui, quer ver? Nessa pastinha aqui, tá vendo essa pastinha? Tem todas as leis que eu cito. Quero até abrir a 4423 para vocês. Então, sobre o regime de teletrabalho, tem essas deliberações do Comitê Extraordinário da Covid, sobre a reorganização do calendário pelo Conselho Estadual de Educação. Não confunda CEMG com SEMG. Toma cuidado também no número dos memorandos, ó, porque tem uma coisinha no final, SBESPP, tá? Porque muda. Se você mudar isso aqui, vai confundir muito, porque você pode não achar o memorando. Se você falar só o memorando 14, tem outro 14 também da SB, tá? E sobre a reposição de falta greve com PET complementar, é esse memorando 99. Tá tudo ali naquela pastinha, nessa pastinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, eu quero falar sobre o PET avaliativo, que é regido pela 4423, que é uma lei muito importante, tá? É uma resolução muito importante. Desculpa falar lei, claro, é lei no sentido estrito. Eu quero ler que é o seguinte: isso aqui todo tá válido. Teve uma única alteração. Vou até abrir o que teve alteração aqui para vocês verem. A única alteração dele foi essa, 4434, que eu já citei aqui várias vezes. A única coisa. O anexo 1 passa a vigorar com a seguinte redação: só, não mudou mais nada. E que coloca o PET final avaliativo e muda as datas. O resto mantém integralmente. Eu quero ler para vocês, para não gerar dúvidas, a seguinte. Olha lá o artigo 11. O artigo 11 está falando que vale 21,97. Deve ser garantido ao estudante todas as estratégias de recuperação previstas na 2197. No que couber e observadas as orientações desse parecer. Dá uma lida nesse parecer, eu não coloquei na lista. CNECP é Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno. É importante ler isso aqui, tá? Avaliação do estudante dará por meio de realização do PET final de caráter avaliativo. Avaliação é o quê? Da 2197. Quanto que vale essa avaliação? Quanto que tá falando que vale na 2197? 100 pontos. Quanto que o aluno tem que tirar? 60%. E avaliação pelo conselho de classe. Por isso que no memorando 22 fala que não é determinante, tá? E aqui diz que a Secretaria de Educação emitirá ato com a determinação dos critérios para a promoção do estudante, o que não vai fugir da lei, e sobre o PET final de caráter avaliativo, como que ele funciona, e do papel do conselho de classe, olha no parágrafo 4º. E o parágrafo 7º diz que vai ser registrado em ata e lançado no Diário Escolar Digital. Então veja, pessoal, veja, não muda, vai ser nota, vai ter nota porque está escrito aqui.
Isso não mudou, isso é resolução. Isso não depende da inspetora falar que pode, porque tem inspetor que não está entendendo nada, tem diretor que não está entendendo nada, esse bobear tem até superintendente que não está entendendo nada. Mas leiam a lei. Eu falo, precisa ler a lei para entender o que está acontecendo, tá? Deixa eu fechar. Então vamos voltar para cá para alguns outros resuminhos que eu fiz, que eu já estou encerrando. Então veja. Então, aprovação direta é 75% de frequência, mais 60 pontos em cada matéria. Pode mudar? O parágrafo 1º daquele artigo 12 que eu acabei de ler diz que pode. Tá? Pode mudar. Quem vai fazer estudo independente? Quem não tiver 60 pontos em qualquer matéria, independente da frequência. Tá? Então, não fez 60, faz estudo independente. Para aprovação tem que tirar 60 pontos. Isso é relacionado com nota. Não existe estudo dependente a não ser por nota. Agora, reclassificação tem a ver com frequência. Para o aluno ter direito à reclassificação, ele precisa ter 60 pontos em todas as matérias após o estudo dependente. Mas, se ele não tem 60, ele não pode fazer hoje. Isso não significa que não pode mudar. E esse 60 que ele tem que ter em todas as matérias é depois do estudo independente. Nada impede que isso mude, tá? E quem ficar em até 3 matérias precisa da progressão parcial. Tem um parecer sobre reclassificação, eu preciso conversar para pegar ele, porque ele é muito importante, tá? O conselho de classe deverá ser consultado em qualquer situação. Isso é o inciso 1º, 2º do artigo 12 da resolução 4.423 de 2020. Tá? Ok? Então, pode ter mudança. Sim, pode ter mudança. Essa mudança está previsto também naquele artigo 12, mas no parágrafo, desculpa meu parágrafo horroroso aqui, primeiro. Tá certo? Aqui eu fiz uma tabelinha sobre carga horária, supondo que teve todas as aulas, eu coloquei observações ali, se quiser pausar para dar uma olhada, tá? A frequência é desse jeito, ó, quanto é as aulas. Não caiam nessa má interpretação. Isso aqui não dá para mudar. Isso chama-se LDB, não alterado pela 14.040. Não tem como mudar isso. A carga horária presencial conta e a soma de tudo tem que dar 1.000 aulas, que é 833 horas e 20 minutos. No noturno tem um projeto de vida que eu coloquei no tempo integral, falei que não ia entrar nesses detalhes. Essa carga horária presencial é a carga horária se você teve 24 dias de aula. Se você não teve 24 dias de aula, se teve greve, feriados municipais, isso muda, tá? Lembrando que o PET é por matéria, essa carga horária, PET avaliativo final pode variar. Nota que aqui eu coloquei 50 horas e não 60. Mas eu acho que... não, 60 aulas sim. 50 horas, 60 aulas. Tá? Aqui eu expliquei como é que faz a conta de cada PET e tudo mais. Tá certo? Então, essas foram as minhas orientações, repetido. Minhas orientações acerca do REAMP.